Estamos aqui para mais um episódio de A Nata da Nata e hoje nós vamos estar falando um assunto muito aberto, né? É um assunto que nós vamos falar de tomada de decisões. Como nós funcionamos na tomada de decisão e o que nos leva à procrastinação. E eu vou aproveitar para vocês, pedir para vocês sigam o canal, deem like, que isso nos ajuda na distribuição do vídeo no YouTube. Tudo bom, Márcia? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez, Nata. Estamos aqui hoje, então, para falar da tomada de decisão. Vamos lá, Márcia, então. Você está muito... é o teu dia a dia, né? Lidar com tomada de decisões, né, Márcia? Eu diria que é o dia inteiro, todos os dias, né? Então, como nós, pessoas, funcionamos na tomada de decisão. Então, dentro das finanças, né, nós temos tendência a algumas decisões mais rápidas, mais imediatas, outras mais demoradas, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Que bom. Então, vamos começar, Márcia, falando sobre como funciona o nosso cérebro na tomada de decisão. E depois eu vou trazer uns elementos de como a medicina chinesa vê isso, que é muito interessante esse movimento sistêmico, né, da tomada de decisão em todas as áreas da vida, né? Muito bem. Então, em primeiro lugar, né, eu até trouxe o meu livro Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, né, que ele traz duas formas de pensar. O Daniel Kahneman, ele recebeu o Prêmio Nobel da Economia, ele era um psicólogo, inclusive ele faleceu agora em março, né, então bem recente. E esse livro ele é maravilhoso, Nata, porque... Então, duas formas de pensar, uma que é mais rápida e uma que é mais devagar. Quando eu li a primeira vez, em alguns momentos, assim, me deu uma certa raiva. Opa, olha o fígado atuando aí. Porque, literalmente, a gente se identifica, né? Então, nós, seres humanos, né? E, por favor, não me entendam no sentido de separar lado direito e lado esquerdo. Não é isso, né? Mas, segundo pesquisa, segundo um trabalho do próprio Daniel Kahneman, ele explica que o nosso cérebro, ele funciona através de um sistema 1 e através de um sistema 2. Independente do tipo de decisão, Márcia? Independente do tipo de decisão. Lógico que eu vou conduzir aqui minha fala para as decisões financeiras, né? Okay. Mas independente, qualquer decisão que tu for tomar na tua vida é o sistema 1 ou o sistema 2 que é ativado, né? E um acaba complementando o outro, um acaba ajudando o outro, ou até um acaba atrapalhando o outro. Sim. Acontece também, né? E eu te diria assim, Nata, que depois que eu me deparei com o funcionamento do meu cérebro, como a Márcia funciona, eu te digo assim que eu exercito muito o sistema 2. Né? Porque é um exercício, Márcia? É um exercício. Porque o nosso cérebro ele tende a gastar menos energia, né? O ser humano, né? O ser humano. O ser humano. Eu vou para o que é mais prático, eu vou para o que é mais fácil, é rapidez, né? Então... É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. E o nosso sistema 1, então, explicando um pouquinho, né? Nós temos o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é aquele modo automático. Eu faço tudo do mesmo jeito sempre. É aquele imediatista, é aquele que acorda e é hoje, né? E o sistema 2 é aquele mais devagar, aquele que pensa, aquele que raciocina, aquele que faz cálculo, sabe? Então, o sistema 1 toma 95% das decisões diárias. Que é aquele rápido e automático. E o sistema 2, ele é responsável por apenas 5% das decisões diárias. O sistema 2 seria aquela presença
É aquele que é mais devagar, é aquele que é mais esforçado, é aquele que realmente, não, se eu fizer isso, vai acontecer isso. É aquele que analisa ação e consequência, sabe? Sim. Então, lógico que eu, pessoa, funciono assim. E mais todas as influências que eu recebo de fora. Mas, Márcia, esse sistema, ele também ele é ensinado, ele é condicionado àquilo que nós aprendemos. Em partes, né? Em partes. Em partes, porque alguma coisa vem do nosso sistema de proteção de sobrevivência, né? E a nossa relação com o dinheiro, né, na tomada de decisão, então a nossa relação com o dinheiro, ela é mais emoção do que razão. Então o sistema 1, ele é o emocional. Por isso que a gente já falou em tantos outros episódios a questão de preencher o buraco, a questão de preencher um vazio. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais. E o sistema 2 é o racional. E só 5% dele é utilizado? É isso que você está falando, Márcia? Então, olha o exercício que precisa ser feito para ativar o sistema 2 no momento de uma tomada de decisão. Como a gente ativa? Esperando, tentando não agir no impulso. É se proteger das armadilhas. Né? Então, hoje, por exemplo, várias pessoas, né, me chamaram no WhatsApp e queriam uma resposta imediata, de agenda, uma resposta imediata para uma solução de uma questão que eles estão passando. E calma, não é imediato. Eu preciso sentar, pensar, analisar e verificar. Eu não consigo automaticamente ali responder. Até porque é muito arriscado, né? É muito arriscado, né? Então, quanto mais a gente exercitar o sistema 2, melhor eu consigo colocar ele em prática no meu dia a dia. Vou te dar um outro exemplo, Nata. Isso. Eu vim aqui, né, para o estúdio de Caxias e talvez numa outra época eu teria colocado o GPS desde Caxias para chegar até aqui. Então, o que? Eu sei o caminho. Lógico que chegar até aqui, até a rua, talvez eu não chegaria. Mas eu sei chegar de Caxias até Farroupilha. Então, eu exercito o meu cérebro no trajeto. Porque o GPS faz a gente entrar no modo automático. Já te aconteceu, Nata, de pegar uma estrada e você saber outro caminho, mas você seguir o GPS porque ele está te mandando por aquela estrada? Já. E já aconteceu o contrário também. O GPS me mandar por um caminho e ir para o outro. E por outro. Então, eu só coloquei o GPS quando eu estava chegando perto aqui. Porque eu não sabia exatamente qual das ruas que eu tinha que dobrar. Então, eu exercito, eu treino o meu cérebro. Eu preciso fazer atividades com ele. Interessante isso que você traz, porque assim, quanto que essa automação tecnológica que a gente está tendo de respostas muito rápidas e desse processamento que tem da IA vai nos trazer o perigo de atrofiar os 5%. Então, é sobre isso que nós precisamos falar, Nata. E aí a gente não está se dando conta dessas automatizações e longe de mim, né? Eu não estou dizendo que é ruim, porque facilita muito a nossa vida, mas quando o assunto é tomada de decisão, podemos enfrentar alguns problemas aí logo à frente, né? Então eu não estou exercitando o meu cérebro, né? O sistema 2 no caso, para tomar melhores decisões. Porque o sistema 1, ele é no automático, ele é no rápido, ele é aquele que não pensa, né? Muito nas consequências, inclusive. Não é que a gente esteja dizendo aqui que ele não é bom, né? Porque ele nos protege ele também. Nos protege. A emoção, ela é feia, ela é um processo também de sobrevivência. Né? O medo, ele existe para que eu tenha precauções, né? Então, a raiva também, eu estou pronto para o ataque. Então, não é isso, né? As emoções, elas fazem parte. Elas fazem parte. Agora, quando eu vou tomar decisões, ou quando eu tenho um objetivo, e eu tenho que analisar, ela precisa ficar um pouco de lado. Eu preciso me aprofundar. Exatamente. E aí, né, Nata, como é difícil sair desse piloto automático?
É que nós não somos educados, né, Márcia? Aí a gente volta para outra questão, né, da educação financeira, né, que é o nosso tema aqui, mas isso vale para qualquer decisão. Se né? nós estamos falando que você traz aqui a informação que finanças está muito mais vinculado às emoções, eu não gosto do termo inteligência emocional, porque parece que a gente tem alguma ação sobre a emoção em si. A gente não tem ação sobre a emoção, mas só sobre como eu reajo ou não reajo diante da emoção, né? Então, eu não sei se isso é inteligência, que a gente chama, né? Mas é um processo de autoconhecimento. Muito autoconhecimento, é muita prática. E eu vou te dar um exemplo de sistema 1 e sistema 2 ativando, né? Tá. Ativado. Estou num parque de diversões. Adoro dar esse exemplo. Se aquela loja de itens do parque tivesse na entrada do parque, muitas pessoas passariam direto pela loja. Uhum. Mas normalmente aonde fica o parque? Na saída. Na saída. Por quê? Porque eu vivi boas experiências. Porque eu vivi boas experiências, porque eu quero levar a lembrança, eu quero levar o ursinho, eu quero levar, né? Não tem nada de errado, muito pelo contrário, né? Mas só para vocês entenderem como funciona isso na prática. Então, as lojas estão no final, né, na saída do parque, porque eu tive a experiência e o sistema 1 está ativado. Né? Então, eu quero levar aquilo junto comigo, eu quero levar um pedacinho da experiência junto comigo. Porque se tivesse na entrada do parque, muitas pessoas não comprariam, porque não viveram. Aí talvez entraria o sistema 2. Eu vou pensar, será que eu levo, será que eu não levo? Né? O sistema 2 é aquele da mãe, né, que passa na loja e diz, na volta a gente compra. Então, as armadilhas financeiras, né, Nata? O imediatismo. Então, essa é uma das primeiras armadilhas que a gente precisa tomar cuidado, né? O imediatismo, eu quero agora, eu quero hoje. E o nosso cérebro quer hoje. Então, se eu tivesse aqui um pacote de bombons, você vai querer um bombom agora ou 2 bombons daqui a um mês? Depende. 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 O meu sistema 2 já entra em ação. Depende. Vamos mudar a pergunta. 1 bombom hoje e 2 bombons daqui a um ano. Eu vou te dizer que eu sou aquela que espera os 2 daqui a um ano. Mas eu sei que isso é uma característica. É uma característica, Então, é esperar pela recompensa. Exatamente. Né? Era esse o exemplo, né? Então, a diferença entre os 2 exemplos aqui continua sendo um bombom. Uhum. Mas a gente trouxe o fator tempo. Então, o imediatismo nos empurra para o agora. Porque o nosso cérebro, ele busca satisfação imediata agora. Eu quero um bombom hoje. E várias pessoas já me responderam. Eu quero 2 bombons hoje. Eu não quero nem esperar um mês. Sim. Não sei se eu vou estar vivo daqui a um mês, né? É uma frase típica clássica. de uma decisão. E sim, a gente não sabe se vai estar vivo daqui a 2 meses. Mas aí que uma forma de proteger, né, o impulso é não comprar na hora. É esperar, ver se realmente você precisa, se pode comprar, se vai se endividar. E aí entra a clássica frase de mamãe: na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Viu como as mães ensinam educação financeira? Algumas, né? Então eu lembro que minha mãe dizia isso aí: na volta a gente compra, Márcia. Daí ela dava a volta por outro caminho para não enxergar de novo. No Dia das Mães eles dizem isso hoje para mim: na volta eu compro. Muito bem. É interessante isso do cérebro, porque dentro da medicina chinesa, quem é responsável não pela tomada da decisão, mas pelo foco, pelo sentido da decisão, pela direção da decisão, é o fígado. É o fígado e a vesícula. Por quê? Porque o elemento madeira, que é do fígado e da vesícula, que são desses 2 órgãos e vísceras, eles são do elemento madeira. Na madeira é de expansão.
Então, eu expandir, né, ou crescer, que é o que envolve as decisões da nossa vida, ir para o meu propósito, para a minha vida, né, eles dizem respeito ao elemento do fígado. Fluir é o elemento do fígado. Então, quando a gente não consegue tomar decisão, quando a gente fica procrastinando muito alguma decisão, algum projeto, inclusive assim, eu vou fazer o projeto lá com a Márcia, né, de trabalhar minhas questões financeiras, mas eu não consigo sustentar esse desejo, esse sonho, eu posso estar comprometida neste elemento. Uma falta? Uma falta de energia. Porque, imagina assim, uma árvore toda podada. Para você caber no universo dentro de um bonsai. Né? Você não tem plena energia, você foi muito podado. Então, quando você vai lá para Márcia e vem uma informação diferente, você vê muitos obstáculos. Você não está acostumado a viver por você, decidir por você. Não está fluindo isso. E aí, às vezes, fica pesado, né? Fica muito pesado, porque daí eu até posso fazer, né? Eu posso tomar a decisão de fazer, mas eu não tenho a força de vontade que vem do rim, que vem da água, né? Que é a mãe do fígado. Né? Eu não tenho essa força de vontade para sustentar esse projeto e também não tenho a execução, que vem do fogo, que na medicina chinesa é o coração, coração na medicina chinesa é o cérebro. Então, eu não tenho essa retroalimentação do sistema para que o cérebro esteja nutrido o suficiente para que ele possa fazer a ação. Então, entender esse mecanismo e o que pode prejudicar, por exemplo, o fígado, né? Então, o excesso de ser tolhido, ser muito tolhido nas nossas decisões. Nosso sistema educacional está aí, né? A gente é muito tolhido, a gente não está acostumado a fazer perguntas. Nós não somos educados para fazer perguntas. E nem a questionar por que eu faço isso, porque tem uma tarifa lá na minha conta bancária, nós aceitamos tudo, né? Mas o sistema educacional nosso é de respostas, né? Tu tem a resposta certa. Você precisa dar a resposta certa. Será? E você não é preparado para construir um pensamento lógico, né, de por que chega naquilo. Então, o nosso Google Maps não tem caminhos de construção lógicos. Né? Então, eu fico na reatividade da resposta certa. E eu me perco, né? Me perco se eu não... Será que a minha resposta está certa? E aí, a questão do Google Maps, né, que nós estamos aqui comentando, quando a gente coloca um destino no Waze, por exemplo, no aplicativo Waze, normalmente são só as quadras e o caminho, ou seja, livre de informação. Coloca no Google Maps para te ver quantas informações a mais a gente tem. Então, é que nem tomar uma decisão de comprar algo, não comprar algo, endividar ou não se endividar. Não é um caminho vazio, é um caminho cheio de informação. Não. E cheio de condicionamentos, condicionamentos que a gente nem conhece, né, Márcia? A gente não sabe. Não, porque tem muita informação que o nosso cérebro recebe, que ele nem sabe que está recebendo. E ainda mais hoje, né? E eu vejo assim que depois da pandemia isso acelerou muito mais. Porque tem mais estímulos. Tem mais estímulo. Tem mais mensagem subliminar também, né? Dentro das imagens que a gente recebe, né? Então, a reação é muito mais inconsciente, eu diria. Inconsciente, né? E a gente falava até antes de começar a gravar, né, Nata? Para o nosso cérebro, ele não sabe o que é de verdade e o que é imaginário. Não, ele não diferencia. Não diferencia. Tanto que cada um tem um fato, né? Por exemplo, diante de um mesmo fato, cada um tem uma interpretação. Tem o seu olhar, olha com o seu óculos, né?
O meu óculos é diferente do teu e a gente pode estar olhando para o mesmo fato, né? A gente pode estar olhando para o copo, meio cheio, meio vazio, depende. E a minha vivência faz com que eu olhe de uma maneira. A tua vivência faz com que tu olhes de outra maneira. Faz sentido isso? Muito sentido. E trazendo também uma outra armadilha financeira, né, Nata, que é o otimismo em excesso. Nós pessoas, nós seres humanos, nós somos otimistas demais. Márcia, mas ser otimista é ruim? Não, se faz necessário. Mas o otimismo em excesso, ele te expõe a riscos. Será que nós somos otimistas, Márcia? Confiança em excesso, otimismo em excesso, no sentido de, eu sempre vou ganhar minha renda aqui de R$2.000. Mas os meus gastos, eles vão automaticamente aumentando mês após mês. A inflação está aí, né? Sim. Então, se eu não entender que os meus 2.000 de verdade não são mais 2.000 e que se nesse meio do caminho eu perder uma parte dessa renda, como eu faço para dar conta? Então, o otimismo em excesso que a gente usa nas finanças comportamentais é nesse sentido, que a renda não vai ser sempre a mesma para sempre. Sim, e você falando nisso agora, eu também reporto para a saúde física, por exemplo, que se tem muito a ideia de que depois eu faço, porque vai estar sempre disponível um remédio. Se eu não me cuidar agora, também depois eu dou um jeito depois, mas a gente não se percebe quanto se está gastando de energia, né, que não é mais a mesma energia. Se você trocamos, tá? Dinheiro para energia, tá? O meu corpo, ele consome uma energia para manter este cérebro, né? Essa nossa vida, e ela vai gastando. Nós estávamos falando no outro podcast da questão da alimentação, né? Então, se eu não nutrir, por exemplo, essa questão do fígado, às vezes a tomada de decisão, ela não se dá por uma questão de alimentação. Se eu estou dando excesso de açúcar para o meu corpo, eu vou ter mais dificuldade de tomada de decisão, porque o meu fígado está muito mais intoxicado, eu vou ter menos clareza mental. Por que diante de grandes decisões ou diante de grandes provações se fazia jejum, se fazia retiros, se fazia abstinências de carne, né? Por que se fazia isso? Está tudo conectado já, né? E tudo é milenar, né? É milenar. É para ter mais clareza mental, para que esse cérebro 2, o sistema 2 que ele descreve ali, ele esteja mais ativado, ou eu esteja mais presente. Né? Porque a única decisão que a gente tem para tomar, Márcia, é aqui, né? Neste momento, assim, eu posso escolher tomar água ou não. Eu não tenho como mudar o que passou e nem sobre o futuro, né? Eu acho que essa percepção também que a gente não tem tanto livre-arbítrio assim, né? E a gente acha que tem. Mas nós não temos, porque nós somos com o cérebro num sistema 1, onde nós reagimos. Quanto nós temos de livre-arbítrio mesmo? Nessa questão toda da nossa conexão, né? Da nossa conexão, não, desses nossos condicionamentos, dessa nossa interconectividade que nós temos. Quanto eu recebo, quanto é meu mesmo, quanto eu tenho de possibilidade de fazer escolhas. Você já parou para pensar nisso? Ai, Nata, que pergunta difícil. Quanto nós temos de escolha? Quanto realmente o que nós estamos decidindo é uma escolha, é um livre-arbítrio de verdade. E aí, uma outra armadilha financeira, porque uma coisa está conectada com a outra, né? Uma outra armadilha financeira que a gente possui são as influências. Sim.
que vem exatamente ao encontro, né? Eu estou escolhendo algo por mim ou estou escolhendo porque alguém me sugeriu ou me influenciou para comprar, né? Alguém em mim, né? Aham. Alguém em mim. É por isso que eu gosto muito da medicina chinesa nesse sentido, porque ela explica esse ciclo dentro de nós. Então, seja através... Quando a gente fala de alimentação na medicina chinesa, nunca se fala de alimentação só do que eu como de comida ou que eu bebo, né? Do que você se nutre de informações, de aonde está o que você ingere. Isso também precisa passar por uma digestão, né? De uma digestão. Então, como você vai estar com emoções equilibradas se você vive num ambiente de hostilidade, num ambiente de competitividade extrema, né? Onde eu estou me alimentando disso, né? E se eu estou me alimentando disso, existe um órgão que é sobrecarregado. E aí temos a perda de energia, né? Temos a perda de energia. E o cérebro vai manter? Ele mantém o que é mais... o que consome menos energia. O que é mais prático. Porque é sobrevivência. Ele é... Graças a Deus, ele é mais inteligente, né? Aliás, o corpo é inteligente, né? O corpo né? é muito inteligente, porque se isso não acontecer, se fosse pela nossa escolha, olha o que a gente escolhe. Ele nos protege de nós mesmos. Eu acho isso bárbaro, né? Ele nos protege. E se nós formos pensar, Márcia, nessa proteção, por exemplo, se nós somos muito perfeccionistas, pega uma pessoa que é muito perfeccionista. Não sei nem de quem tu está falando. Muito bem, continua, faz a pergunta, Nata. Quanto ela gasta de energia para manter essa perfeição inacessível, porque perfeição não existe. Não existe. Né? E quanto isso reverbera na procrastinação. Então, vai muita energia aí para tentar ser perfeita e não se é perfeita, né, Nata? Nós somos seres humanos e não existe, né? Então, há muita perda de energia e a gente acaba empurrando para depois a questão do dinheiro, inclusive, né? A perfeição, ela não é só pro trabalho, vale pro dinheiro também. A gente empurra para depois para não sofrer, para não encarar aquela situação ali, né? Então, trazendo para a nossa realidade do dinheiro. Um dia eu vou olhar, um dia eu vou me organizar, um dia eu vou olhar para as finanças do meu negócio. E aí a gente vai procrastinando. Por quê? Porque isso vai doer olhar. Dá trabalho. Dá trabalho. E será que o meu corpo tem energia para dar conta? Às vezes não tem. Às vezes não tem. Às vezes não tem. Então, é como se a gente se preparasse para olhar para o dinheiro. E essa a questão de... Quando a gente diz, né? Isso vai doer. Porque quem te levou para aquele cenário ali? Quem te levou para esse cenário? Quem te levou para essa situação? Agora eu lembrei de uma situação, você disse se preparar para olhar. Eu conheço várias pessoas que se preparam para fazer exames. Exames de saúde. Não, eu tô me cuidando agora porque eu vou fazer exames. Cara, mas tá tudo registrado. Não, e assim, como assim? Então, assim, eu não quero que apareça aquilo que eu estou escondendo de mim mesma. Eu não quero olhar. Porque eu vou ter muita perda de energia? Então, olha que inteligente que é o cérebro. E olha a decisão que eu estou tomando, né? Olha a decisão. Em vez de olhar para o resultado daquilo que eu estou fazendo, eu vou enganar a mim mesma, né? E vou jogar para frente uma resolução ou uma atitude ou um comportamento melhor que vise o meu bem-estar.
E a escolha, né? A escolha não, a tomada de decisão. Então, nós, inclusive, usamos frases para se justificar. Eu vou comprar porque eu mereço. Eu vou comprar porque a vida é agora. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Eu trabalho para quê? Mas são perguntas interessantes, né, Sim, mas são justificativas. Mas para quem a gente está dando essa justificativa? Para nós mesmos? Para nós, né? Então, isso também é uma tomada de decisão. Se justificar. E eu não vejo como errado a gente falar isso, sabe? Desde que eu tenha presente, né, que eu vou ter que lidar depois com qualquer consequência que venha a partir dessa decisão. É verdade, eu posso morrer amanhã, né? Mas eu posso não morrer também. E aí, como eu vou... Aí entra de novo o otimismo em excesso que eu falei há pouco, né, Natan? Então, eu não vou me preparar para o futuro no sentido de ter uma aposentadoria tranquila, ter uma reserva financeira, porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Tá, e se você viver até os 90? Se você viver até os 95, como você vai dar conta financeiramente falando? E não só financeira, né, mas... Aí entra também toda a questão que você estava explicando, né, Natan? Não só financeira, né? Então, ter essa reserva de saúde para ter lá na frente também é uma tomada de decisão. E passa por esse sistema. Passa por esse sistema também. Porque é funcionamento, né, Natan? Como a gente treina? Saindo do piloto automático e implementando novos hábitos. E isso vale não só para o financeiro, né? Isso vale para a saúde, isso vale para eu vou empreender, isso vale para qualquer decisão que tu for tomar na minha vida. Na sua vida, na nossa vida, enfim. Isso é um hábito diário. É um hábito diário. É prática diária. É treino. Então, eu dei o exemplo antes de vir de Caxias até Farroupilha sem usar o modo automático ativado, que é o GPS. Então, isso é treino. Né? Então, como 95% das decisões diárias são no automático, né? Então eu preciso treinar sair desse automático. Então, falando das finanças, Nata, é se proteger do seu dinheiro. Em outras palavras, é isso. Se proteger do seu dinheiro. Do seu dinheiro. Saindo do piloto automático, implementando novos hábitos financeiros. Então, é o hábito do orçamento, é o hábito do planejamento, do investimento, do ato de poupar. Então, é se proteger dessas armadilhas financeiras através de novos hábitos. E não é tão simples assim, né? Não. Eu tenho um professor que eu gosto muito, que ele é budista, é um médico, ele é budista, e ele diz, uma vez eu fui fazer um trabalho com ele, e ele disse o seguinte: respire. Se você não está consciente da sua respiração, do que você está consciente? Profundo isso, né? Se nós não estamos conscientes do ato de respirar, que é o que a gente mais faz no nosso dia, do que eu estou consciente? E aí eu também quero provocar, te observa, Nata, como é a tua rotina? Como é o teu funcionamento? Porque eu me dei conta, Nata, a gente faz praticamente até nos mesmos horários. A gente escova os dentes no mesmo horário, na mesma posição. A gente se deita na cama na mesma posição. É tudo ali, ó, parece um robozinho, sabe? Sim, até porque o corpo, este caminho, ele é uma freeway. Asfaltadíssima, sem pedágio. Não tem pedágio. Só vai. É rápido, acesso rápido. Um novo hábito, ele precisa, é uma estrada de chão. É mais difícil, eu tenho que estar muito mais presente ali. Agora você falou em freeway, você falou em estrada de chão. Um outro exemplo também,
que mostra que é o sistema 1 que está ativado na maioria das nossas decisões é em caso de férias, em caso de uma viagem. Pode cuidar, Nata, na maioria das vezes a nossa tendência é ir para o mesmo lugar, até para o mesmo hotel, porque eu sei como é que funciona. Eu sei como é a cidade, eu sei como é que está a disposição do hotel, eu já sei como é que funciona. Então, muitas vezes a gente acaba optando por ir para o mesmo lugar, porque eu estou fugindo do novo, né? Uhum. O novo é desconhecido. Eu tenho o sistema 2 bem ativado. Sim, eu tenho o sistema é característica, né? Então, eu até ouvi uma vez, uma pessoa disse assim para mim, mas Márcia, tu é uma poupadora nata. Já nasceu? Eu disse, não, eu acho que eu treinei muito ao longo da minha vida. Né? Porque quando a gente fala em finanças comportamentais, economia comportamental, a gente estuda muito o ser humano. E a gente nunca sabe tudo, né, Nata? Não sabe. Não, é por isso que a gente faz anotações. A gente tem várias anotações aqui. Não, a gente não sabe tudo. E isso que nós estamos falando também não é a verdade. Absoluta. É um pouquinho um pouquinho do que a gente foi estudado, um pouquinho do que a gente aprendeu, que eu aprendi aqui dentro da medicina chinesa, que para mim faz muito sentido essa base de como os orientais enxergam o funcionamento. Não tinha neurociência, né? Uhum. E eles trouxeram para nós o que a neurociência explica hoje, né? Uhum. Mas não é... Muita coisa vai se descobrir ainda sobre o cérebro. Nós estamos começando a descobrir, né? Então, eu de fato sou uma curiosa nisso tudo que acontece. E eu acredito sim que a gente tem características que a gente traz, mas são condicionadas. Uhum. Condicionadas ao você é poupadora porque você veio de um ambiente que permitiu ou exigiu que você desenvolvesse e continuasse essa característica. Aí entra o sistêmico também, um pouquinho. Entra o sistêmico. E, assim, e é aprendizado, né, Márcia? Uhum. A sua origem é alemã, né? Uhum, alemã. Então, assim, vem de uma cultura onde já passou por muitas coisas... Tá ali, tu recebeste tudo. Tá aqui. Tá na nossa informação. Tá na nossa informação genética. É determinante? Não é determinante, mas ela influencia bastante. E aí, Nata, falando nisso, né? Tá na gente, né? Então, muitas vezes, nos trabalhos que a gente faz, né, Nata? A pessoa vem e diz assim, não, mas eu não vou sair desse lugar. Calma que a gente vai entender como você funciona. E aí a gente começa a apresentar, né? Apresentar as características, a gente começa a ativar essas... eu não posso chamar de memórias, mas... São memórias. São memórias, né, São Nata? memórias. Então, a gente começa a ativar, a gente começa a mostrar e, de repente, a pessoa diz assim, mas não é que eu consigo anotar todos os meus gastos? Sim, em algum momento você se perdeu. Ou você Sim. nunca olhou para isso, você quis, né, deixar para um segundo momento. Não foi ensinado. Não foi ensinado. E aí, de repente, a pessoa criou gosto por aquilo. Então, aquilo se tornou um hábito, né? Tem que fazer várias repetições, não é só 21 dias. Não funciona os 21 dias, não, mas... é muito pouco. É treino, Nata. É treino. Assim como treinar o sistema 2 para ele te ajudar nas mais variadas decisões que tu vai tomar ao longo do dia, ao longo da tua vida, inclusive, né? Não tem a mágica, né, Márcia? Não tem a mágica. E assim, cada um tem que entender como funciona. Uhum. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para qualquer coisa. E para outras, talvez um pouco mais difícil. E tem vários caminhos. Eu vejo nos trabalhos sistêmicos, eu gosto muito disso, porque cada um tem um olhar que não é o meu, mas que para ele faz sentido, e se o método, ou se puder olhar e fazer sentido dentro daquela estrutura que ele tem, ou quebrar de uma maneira não tão agressiva, uhum. né? Para não mexer com as lealdades, ou para mexer
de uma maneira mais inteligente, que o cérebro não reaja tanto, né? Fica muito mais... eu não digo fácil, né? Fácil não é. Muito mais... natural. Natural. Acho que essa é a palavra. Né? Acho que essa é a palavra que faz sentido aqui. Natural. E é muito incrível, Nata, quando porque é da natureza. Mas em algum momento a gente se perdeu. A gente não olhou para isso, a gente não quis olhar para isso. E eu sempre digo, tá tudo bem. Vamos olhar daqui para frente, né? E aí de repente a pessoa tá ali, não, agora eu vou planejar. E aí parece que 1000 possibilidades se abrem, né? Mas é também porque você está usando outro óculos a partir de agora para olhar, óculos, né? A partir do momento que algo me é apresentado para o cérebro, ele também ele tem a possibilidade de fazer muitos caminhos, né? E desperta questões que às vezes a gente nem sabia que tinha essa habilidade. Estava lá, podada. Eu acho que a palavra é podada. Porque imagina uma pessoa que ela não estava acostumada, ou toda vez que ela tinha algo para fazer ou para apresentar, foi dito, não é a hora, ou isso não é para a tua idade, isso você vê depois, isso você não precisa se preocupar. Quanto informação que a gente diz, você não precisa se preocupar, não é o momento de você se preocupar, mesmo com dinheiro, não é o momento ainda, vai ter a hora certa de se preocupar. Então, aquela criança, ela perdeu aquele instante de curiosidade, porque o que nos move é a curiosidade. O que nos leva a desenvolver o 2, eu acho que é a curiosidade. Bom, também. Eu quero experimentar. Eu nem sei como é estar com as finanças organizadas. Eu não sei como é ir para um local que eu não conheço o destino, que eu não conheço o caminho, que as minhas férias não tenham nenhum planejamento. Mas não são todas as pessoas, tá, Nata? Não são todas as pessoas que compram um pacote e não leem para onde vão, Márcia? Não. Temos algumas, né? E aí, Nata, curiosidade, né? Foi a palavra que você trouxe para o Sistema 2 e faz sentido. Porque semana passada eu falei para vários jovens num local de curso profissionalizante. E aí eram jovens de 14, 15, 16 anos e foi muito rica a troca que a gente fez, né? Porque cada vez que tu faz uma palestra, que tu faz uma aula, Nata, tu aprende muito. Sim. A gente aprende muito, né? Ainda mais com jovens, né? Eu adoro atender jovens. e são maravilhosos, né? O meu filho João Vitor tem 12 anos, então ele vem numa batida, né? Mas esses jovens tinham 14 e 15 anos. E aí a gente trouxe exemplos no sentido de, me deem um exemplo de algo que vocês queiram realizar daqui a X tempo. E aí 15 anos, vários jovens me falaram assim, eu quero minha carteira de motorista. Aí eu fiz o exercício, aquele bem básico, né? Quanto tempo falta para tua carteira de motorista? Faltam 3 anos, tá, então vamos transformar isso em meses. 36 meses, ok. Quanto custa uma carteira de motorista? Hoje eu acho que é em torno de R$2.500. Muito bem. Então, lógico que a gente não trouxe aqui a questão de inflação, a questão de... Só para fazer o exercício mesmo, né? O objetivo é a carteira de motorista. Quanto custa essa carteira de motorista? R$2.500. Quanto tempo falta para fazer a carteira de motorista para completar os 18 anos? 36 meses. E o cálculo, se eu não estou enganada, deu algo em torno de R$80 por mês que ele tinha que guardar por 36 meses. Ele abriu um sorriso e tipo assim, sério que é só isso? Mas é todo mês, né? Mas o que eu quero trazer com esse exemplo é que despertou uma curiosidade. Claro, porque foi repartido. Porque quando olhou carteira de motorista, qual é a nossa tendência? Qual é a nossa tomada de decisão? Eu vou esperar completar 18, eu vou lá e vejo a carteira e eu parcelo para frente. Para frente. E aí, foi muito marcante para mim, Nata, porque ele me olhou, ele abriu um sorriso e disse, sério, é só isso?
Eu disse, sim, mas todos os meses, se você fizer isso, depois de X tempo, lógico que vai ter inflação, Sim, né? A carteira sim. vai mudar, o valor da carteira pode mudar, mas você pode aplicar o dinheiro também e receber um rendimento mensal. Mas ele saiu dizendo que ele vai se programar para fazer a carteira de motorista dele planejada. Nata, isso eu acho que é um presente que a gente pode deixar, sabe? Sim, porque na verdade não tem. Essa é uma informação que pela idade dele, De 15 anos. De 15 anos, ele não tem. E essas sementes que a gente planta é que abrem essa curiosidade, né? De novo, a curiosidade de conhecer um assunto que não é do dia a dia. Não faz parte do universo de um adolescente. Ainda, né? Mas que é importantíssimo para a vida dele, né? Então, eu acredito que essa tomada de decisão para atingir esse objetivo dele, se ele realmente implementar esses hábitos, né, que foram compartilhados ali, que é a questão do guardar, do poupar, do investir, do planejar, ele vai chegar lá na frente, vai conseguir atingir o objetivo dele. Então, uma decisão tomada a partir de uma fala, de um exemplo, aqui eu influenciei ele, né? Aqui, claro. Né? Mas é para mostrar que nem sempre a influência é para algo ruim. A influência é para algo bom também, né? Todo esse conhecimento da neurociência, todo esse conhecimento desses estudos científicos pode ser usado de várias formas, né? Você sabe que, por exemplo, os joguinhos, esses dias eu vi essa informação, os jogos de computador, né? Eles são basicamente feitos por psicólogos e neurocientistas. Pelo conhecimento que eles têm, sabem onde atuar, em que região do cérebro tu ativa. Então, aqui a gente perde um pouquinho essa capacidade de tomada de decisão, porque nós estamos trabalhando já daí com uma informação que você não tem proteção. Você está vulnerável. E isso é fato e acontece, né? Como diz a medicina chinesa, quando o general não é forte, o general é o fígado, né? Quando o general não é forte e quando o imperador não é forte, que é o coração, que é a mente, quando nós não estamos centrados na nossa mente, nós não conhecemos o funcionamento da nossa mente, o general entra em qualquer briga. Em qualquer confronto. Em qualquer guerra. Porque o imperador é fraco, os seus ministros é que tomam à frente. Então, a gente fala muito disso, né? Que a questão de trabalhar o nosso centramento, o desenvolvimento de ferramentas que nos deem clareza mental. E aqui entra, sim, essa questão de respiração, de meditar no sentido de parar. Pode ser reflexão. Pode ser o contato com a natureza da observação, mas que eu pare e reflita um pouco. E agora, Nata, quando você falou a mente nos mente. Mente, mas quando você para e reflete, você vai ver, você vai perceber que a mente cria. A mente cria o mundo. Cria o teu mundo. E você vai perceber... A tua verdade. Isso, mas você vai perceber isso e você vai poder dizer assim, não, mas isso aqui é ilusório. E aí, trazendo isso para o mundo das finanças de novo, né, Nata? A mente nos engana, o cérebro nos engana. Então, muitas vezes nós fizemos a tal da contabilidade mental. Eu ganho tanto, eu vou gastar tanto, eu passo lá o cartão de crédito 20 mais 20 mais 50, a fatura chegou de 1.000, como que pode?
Porque eu fiz cálculos mentais, Sim. porque eu procrastinei o olhar e fazer contas, porque isso demanda tempo, isso demanda energia. Isso demanda decisão. Decisão, que é o nosso tema aqui. Isso demanda uma decisão. E de novo, se eu não estou nesse... Se eu não conheço como eu funciono, qualquer coisa me leva. Qualquer coisa me leva. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. O vento te leva o barco para onde ele quiser, né? Embora nós temos que deixar também aqui registrado, né? Que às vezes a gente pensa que sabe onde está indo, né? Porque tem muitas variáveis, né? E aí é importante que nós tenhamos também a questão da capacidade de adaptação aos movimentos que acontecem que estão fora do nosso alcance. Porque nem tudo... quando a gente conversa aqui, parece que tudo a gente tem controle, né? Mas nós não temos controle. Não. São poucas coisas que a gente tem controle. Mas a nossa proposta aqui é que sobre aquilo que você pode agir, que não se ignore. Consciência e controle, muitas vezes a gente acha que tem os dois, né? Mas não tem. Não temos. Não tem. Não tem. É aquilo do perfeccionismo que eu estava falando, né? Uma pessoa muito perfeccionista, ela agride o fígado. Porque ela vai se engessar tanto que... É interessante, um dia eu vou trazer aqui os elementos, como eles funcionam, né? Mas a terra, ela é controlada pela madeira. Então, se a terra ela fica muito grande, eu estou falando psiquicamente, né? Então, se o elemento perfeccionismo fica muito grande, a madeira não dá conta de controlar isso. Então, o que acontece também? Eu perco força de decisão, porque eu sou muito perfeccionista. Então, esse controle que a gente pensa que tem, ele, na verdade, ele está atrapalhando porque eu não deixo fluir. É preciso fluir. Fluir não é deixar sem direção. É como um rio, né, Nata? É como um rio. Deixar ele seguir o caminho dele. E ele tem dias que ele vai estar... choveu, ele vai estar cheio. Tem dias que ele vai estar seco. E ele continua sendo um rio. Isso é fluir, né? É você não perder a sua capacidade de lidar com as adversidades que a gente pensa que é a rotina todos os dias, mas todo dia é diferente. Eu sou uma outra pessoa. Nós temos... Isso também o cérebro mente. Nós pensamos que fazemos as coisas iguais todos os dias, mas eu não sou a mesma pessoa. Por que esta sensação que é sempre igual? Aí entra aquilo que eu disse, se a gente não tem consciência da própria respiração, como é que eu vou ter consciência que teve um elemento que é diferente lá? E como eu vou tomar melhores decisões na minha vida? Como eu vou tomar melhores decisões na minha vida? Se eu não estou ali atenta. Presente. Vendo que o meu corpo está me dando um sinal diferente. Nós falamos no outro podcast, né? Se eu estou com sede, dou comida. Se eu estou com fome, dou água. Inverter, né? E o corpo vai fazer a sua economia, né? E tem alguma coisa, Nata, que a gente pode fazer para facilitar o processo da tomada de decisão? Tem. Tomada de decisão, Márcia, tem uma coisa que eu queria trazer aqui. Eu até anotei aqui. Nós temos decisões intuitivas, né? Nós temos decisões racionais. Nós temos decisões colaborativas. Tomada de decisão com base nos valores. E a especializada, que é a... Né? Eu vou tomar uma decisão e eu tenho uma decisão baseada em dados científicos,
por exemplo, com relação à saúde, né? Uhum. Qual é o melhor medicamento que eu vou tomar, qual é o melhor processo, é especializada a minha decisão. Eu tenho decisões que são com base de valores, eu não faço isso. Você me oferta algo e eu digo, não, isso não bate com os meus valores. Então, existem diferentes formas de decidir, né? Uhum. A colaborativa, por exemplo, o casal, ele toma uma decisão colaborativa. E não olhando só o seu, né? Não olhando só o seu. Então, existem também diferentes tipos de decisões. A racional tem a decisão que é puramente emocional. Como é que tu toma uma decisão apaixonada, Márcia? A gente nem pensa na consequência, né? Nem pensa na consequência. E é uma decisão. Então, tem vários elementos na decisão, né? Como eu trouxe uma proposta, Márcia. Tu trouxe uma proposta? Trouxe uma proposta, Márcia. Olha só. Vamos pensar que a pessoa quer empreender. Eu quero que você me ajude com essa proposta, tá? Tá. Vou virar aqui. Então, eu trouxe elementos aqui hoje. Então, nós temos um objetivo. Estou eu aqui, né? Ou eu aqui. Você. Ou você. Eu ou você, não importa aqui, né? Eu tenho um objetivo. Que é empreender. Que é empreender. Vou botar aqui. Então, eu tenho um objetivo de empreender ou tomar uma decisão. Tá? Vou colocar aqui. Aonde eu coloco? Coloco aqui. Olhando para frente. Aqui eu vou deixar para que a gente identifique, tá? Tá. Mas eu estou olhando para o meu objetivo. Quando eu estou empreendendo, Márcia, como é importante assim, o que eu tenho que observar? Eu vou procurar a Márcia e vou dizer, eu quero empreender, eu tenho um negócio. O que é importante observar, né? E aqui eu coloquei alguns elementos, né? Qual o obstáculo? Quais os obstáculos que aparecem quando eu vou empreender? Diversos, eu diria, né? No meu caso, quando as pessoas me procuram para abrir um negócio, é muito raro de acontecer, porque normalmente é quando o negócio já está montado. Tá. Né? Então, o nosso modelo de empreender, o nosso modelo de empreendedor que nós temos hoje, eu vou ver depois, né? Eu vou abrir meu negócio, depois eu vou ver como é que eu resolvo, né? Tá. Mas eu já tive pessoas que me procuraram antes, então a gente monta todo um plano de negócio. A pessoa tem habilidade, ela vai precisar contratar uma mão de obra especializada, ela tem recursos financeiros, ela não tem recursos financeiros. Nós vamos entrar com os recursos depois, mas assim, uma coisa que eu acho bem importante aqui é que quando eu vou tomar algum tipo de decisão, seja ela de empreender ou qualquer decisão, eu preciso colocar na mesa quais são os obstáculos. Eu preciso olhar para os obstáculos. E uma das perguntas que eu também faço é, tu já tem algum modelo de empreendedor ou de empreendedorismo na tua família? Né? Então, eu acabo olhando também um pouquinho esse lado sistêmico, né, do negócio, né? E aí entender um pouquinho o que aconteceu, se essa pessoa já empreendeu. E acontece, Nata, pai teve empresa, acabou falindo. Qual é o significado disso tudo no negócio dele? Né? Então, muitas vezes são obstáculos que a gente não olha, né? Eu diria que num primeiro momento a gente olha os obstáculos. O primeiro obstáculo que a gente olha é aquele do local, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, né? E outra coisa que eu preciso fazer para tomar uma decisão é olhar para os meus recursos. Quais recursos? Quando a gente fala em recursos, a gente pensa só os financeiros, não né? Não é só dinheiro, não. Não. Quais são os meus recursos para que eu consiga chegar nesse objetivo? Eu reconheço os meus recursos, eu reconheço, eu diria como na administração, né? Quais são meus pontos fortes? O que me dá amparo
o que ou quem, né? Me dá amparo para eu olhar para cá. Então, assim, conhecer os meus recursos é fundamental para eu tomar uma boa decisão. E se nós estivéssemos fazendo um jogo, um desenha para mim, que eu chamo isso um desenha para mim, cada um vai colocar os seus recursos num lugar. Né? Então, eu preciso conhecer os meus recursos. É um apoio para que eu olhe para lá, né? E muitas vezes a gente nega os recursos que a gente tem. Ou nem conhece os recursos. Ou nem conhece. Ou nem conhece os recursos que tem. Não conhece a força que tem, não conhece, não tem dimensão do conhecimento que carrega, né? Não acredita na sua base. Não acredita na sua base. Às vezes tem um apoiador que sempre esteve presente e a pessoa não enxerga, né? Ou conta com um apoiador, né? Que é muito importante. Depois tem outra aqui. Tem algo que quando a gente decide, a gente ignora. Que muitos de nós não olhamos. Se eu vou empreender, eu preciso olhar as consequências de uma tarefa futura. O que seria essa tarefa futura aqui? O que muda depois que eu atinjo esse objetivo? O que muda na minha vida e que eu tenho que levar em consideração antes de decidir? Inclusive, Nata, agora me veio uma lembrança que muitos dizem assim, eu vou empreender porque eu vou trabalhar de segunda a quinta só. Eu vou trabalhar menos. Vou trabalhar menos, né? Eu diria que a gente trabalha muito mais quando a gente tem um negócio próprio, né? E para mim, empreender é um investimento. É um investimento? Investimento. De? Alto risco. Altíssimo risco. Imagina uma escada, Nata, um degrau assim, degrau por degrau. A gente tem vários investimentos, né? Lá o último degrau para Márcia, para mim, é ter negócio próprio. Mas por que, Márcia? Porque eu invisto dinheiro, eu invisto meu tempo. Muitas vezes é a família inteira envolvida nesse negócio e eu não sei o retorno que eu vou ter. Eu tenho uma perspectiva. Tem as projeções que a Márcia fez, né? Mas o que eu preciso fazer para, de fato, aquilo se tornar realidade? E aqui, Nata, quando você posicionou a tarefa futura, me veio o sucesso, sabe? O sucesso? Como eu lido com o sucesso? Como eu lido com o sucesso. Isso também é uma tarefa futura que a tendência é acontecer. E quanto eu suporto o sucesso? Veja que quando a gente olha para isso, é como se após o objetivo alcançado, acontecem... claro, é um novo objetivo, a gente pode dizer, né? Começa um novo processo. Mas se eu coloco, na hora de tomar uma decisão, se eu digo, aqui vão ter outras coisas para fazer, e que aqui entra aquilo que você falou. Eu tenho energia para um novo obstáculo, para um novo objetivo, porque isso não tem fim, né? Não, vai isso aparecer um novo objetivo, né? Então, tem uma tarefa futura que vai virar um novo objetivo, que vai ter um novo obstáculo, que eu vou precisar de novos recursos. E quando você falou em sucesso, e se eu tiver sucesso ou se eu fracassar? 50-50. Eu tenho aqui uma questão que eu gosto muito de colocar. Ganhos secundários. Mas o que é ganhos secundários? Ganhos secundários do projeto? Ganhos secundários como... se eu estou empreendendo, né? Eu estou saindo de CLT. Você falou há pouco, a minha família não tem empreendedores. Quanto eu vou conseguir suportar, né? E quanto eu vou me boicotar para que não dê certo para eu ficar na lealdade. Então, quando faz um trabalho desses, eu gosto de colocar isso porque pode ser que a pessoa peça o que é. Eu digo,
Se não der certo, a quem você fica mais parecido? Se a tua decisão, se você tiver sucesso, com quem você fica menos parecido? De quem você se afasta mais? Às vezes a pessoa põe bem pertinho. E aí, aqui a gente precisa explorar aquilo que você falou das lealdades, né? Então, ganho secundário é quando eu digo assim, eu quero fazer a carteira, vou usar um outro exemplo, quero fazer a carteira de motorista, mas se eu fizer a carteira de motorista, eu vou deixar de ser... Vou deixar de sair mais, vou sair menos com o meu marido, porque a gente vai todos os dias juntos para o trabalho, vamos supor, né? Então, eu não faço porque eu não quero pagar isso. Parece bobo, mas é muito presente nas nossas decisões. Lado 1. Então, assim, quando eu vou tomar uma decisão, se eu consigo colocar esses elementos, que não precisam ser esses, podem ser outros, aqui eu trouxe alguns elementos para a gente olhar, né? Que talvez você tenha outros, né? Eu consigo olhar com mais clareza. Inclusive, às vezes eu acho que o obstáculo é aqui, às vezes não tem tanto obstáculo. Às vezes a gente pode até tirar ele da frente. Às vezes a gente pode ver que ele não está aqui. Ou ele foi criado. Ou ele foi criado, ou ele não é desse tamanho, ele é menor. Né? Ou ele é maior. Aí você começa a falar e a pessoa se dá conta que o obstáculo é muito maior do que ela imaginava. Ou esse negócio, ela não está levando em consideração alguns aspectos importantes. Sei lá, não está levando em consideração que ela vai ter que pagar imposto, por exemplo. Então, a questão do imposto é algo que bate muito forte, né? Então, a gente, quando faz um plano de negócio, a gente traz os impostos para dentro, né, da empresa. Outro exemplo, colocar o preço de venda de um produto ou de um serviço tem que levar em consideração, né, todos os custos, inclusive do imposto. Mas muitas vezes o imposto ele é olhado como um obstáculo. Mas o imposto ele faz parte, né, Nata? Faz parte do custo do produto. Faz parte do custo do produto. Então, quando a gente faz isso, a gente está trazendo o indivíduo para um olhar mais comprometido com a decisão dele. Inclusive, quando a gente empreende, né, Nata, fica muito mais claro o fazer dinheiro. Porque quando a gente é CLT, eu ganho meu dinheiro. Não, tu não ganha, tu faz. Mas todo dia 5, lá no 5º dia útil, o dinheiro está na tua conta. Quando você empreende, você tem que ter força, você precisa ter essa energia de fazer a roda girar. Porque se você não fizer girar, como vai ter o teu prolabore lá na frente? E se nós olharmos nessa perspectiva, você vai perceber que, às vezes, a segurança é um item tão importante, né, que eu não realizo isso ou não olho para isso, né, para voltar para essa segurança. E aqui é importante entender que não é uma questão de não ter capacidade de empreender. Isso. Não é. Não é isso. É eu me conhecer para tomar a decisão. E aí, falando em recursos financeiros, né? Dentro do plano de negócios, a gente sempre recomenda X valor de reserva. Até para fazer a roda girar, né? E aí, às vezes, esse recurso também ele fica tão grande, né? Eu consigo, né? Eu consigo suportar. E aí, o que era uma dificuldade, o que era um obstáculo, já está em outro lugar, né? Já virou, já se deitou. É tão bárbaro isso, porque quando eu trabalho com acupuntura na maioria das vezes, né? E com um olhar sistêmico. Mas muitos empreendedores me procuram porque eles ficam doentes.
Porque o que acontece aqui? Quando eu não olhei para as decisões, ou quando eu tenho muitas decisões para tomar, e lembra que eu falei que quem toma a decisão eu tenho que estar com o fígado legal, né? Quando eu começo a ter muitas preocupações, eu condenso essa energia. E aí eu tenho mais dificuldade de transpor esses obstáculos. Porque eu não tenho força para fazer a caminhada e transpor esse obstáculo e chegar no objetivo. E quando se mostra isso, que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vê como tudo está interligado, e você falou assim, às vezes isso aqui, por não olhar esses elementos, ou tantos outros, nós poderíamos botar outros elementos que são importantes para a pessoa. Por exemplo, onde é que fica a minha família com relação a esse empreender? Ah, não, eu vou ter menos tempo para minha família e eu não quero isso. É uma escolha também. É uma escolha, né? Ou sim, né? Posso colocar aqui, posso colocar outros elementos que a pessoa traga para que ela possa tomar uma decisão mais assertiva. Porque envolve, às vezes, a saúde da família. Saúde financeira e saúde emocional, psíquica da família. Até para suportar algumas ausências, para dar conta do filho, por exemplo, para dar conta de outras dinâmicas ali. Então, vejo que um processo de tomada de decisão neste quesito empreender ou mudança de carreira é o mesmo cenário. No mesmo cenário. Quando a gente traz elementos, eu gosto de usar isso que eu digo, vamos desenhar, porque aqui eu dispus de uma maneira, né? Mas cada um de nós vai dar um peso e um valor e um local para isso. E aqui tem uma linguagem, né? Tem uma linguagem disso. A gente chama de constelação, por quê? Porque é tem uma linguagem de conexão. E em cima disso a gente vai fazendo muitas perguntas. E a gente vai se dando conta de coisas que a gente não pensou. A gente estava no sistema 1, automático ativado. Isso. E isso aqui é desenhar, num primeiro momento, sem fazer mudança nenhuma, é desenhar o sistema 1. É aquele impulso, aquela forma me é comum. E aí a gente começa a fazer perguntas em cima disso. E que pode ser, de novo vou dizer, os elementos aqui não necessariamente são fixos. A gente está usando aqui para mostrar que é um modelo, né, como você fez com o menino lá, né? Um modelo eu desenhei. Isso, você desenhou, né? Outra grafia, eram com números, e aqui a gente usa elementos. Para quê? Para que nós possamos visualizar aquilo que está aqui. Para não fazer contabilidade mental. Que tu gostou desse termo, né? Isso aqui é sair da contabilidade mental. Vamos olhar o que tem dentro que você não viu, que está te dificultando de tomar essa decisão. E aí, nós até falamos antes, né? Aí parece que ficou fácil. Não é que ficou fácil. Você olhou com outros óculos. E tem uma outra questão que eu vi esses dias, que é a questão da curva exponencial, né? Que a gente vai indo devagarinho. Quando a gente cruza uma linha, parece que foi rápido, mas não foi rápido. A gente tem como medir isso, que a gente vê que a pessoa está fazendo o caminho, e quando ela atravessar essa ponte, ela vai, né? Então, este é o trabalho que se faz na consulta individual, no teu trabalho, no meu trabalho, que não é só sobre... eu digo, não é só sobre colocar agulhas no corpo, né? Às vezes é colocar agulhas na alma. Para que o melhor método? Não, é um método. Nós temos vários. Esse é um método que eu trabalho, que a Márcia também logo vai estar trabalhando, né, Márcia? Exatamente. Com essa ferramenta.
né? Não só com os números, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar com os números. Então, não é só a contabilidade com números. Não. É entender realmente todo o cenário. E nós temos estatísticas, né? Muitas empresas não sobrevivem os 2 primeiros anos, que é o nosso exemplo aqui. Que é nosso exemplo que nós estamos usando aqui. E aí nós temos, né, Nata, as empresas familiares, que nem sempre visam o lucro. Então, de novo, é uma tomada de decisão, empreender em família. Como assim elas não visam o lucro, Márcia? Nem sempre elas visam o lucro. Muitas vezes elas visam a perpetuidade do negócio. Porque tem a família inteira envolvida ali. E uma empresa se mantém sem lucro, Márcia? Então, cobre, né? Então, de novo, né, Nata? Ganhos secundários. Exato. Ganhos secundários. Então, por isso a gente tem, historicamente, muito mais empresas familiares perpetuando por muito tempo do que empresas de uma pessoa só e tal, né? Então, é interessante a dinâmica. E dá um assunto para um outro podcast também. Claro, porque, olha só, essa é uma tomada, é um ganho secundário, às vezes, para eu tomar essa decisão. Talvez esteja aqui, eu tenho um ganho secundário, eu vou ter toda a minha família trabalhando comigo. Que, olha só que interessante, já mudamos o... Ele já até mudou de lugar. Ele muda de lugar, porque para cada pessoa tem um peso. Tem um Exatamente. peso. Às vezes ele é algo inconsciente e às vezes ele é algo que a pessoa diga, não, toda a minha família vai trabalhar lá porque eu quero toda a minha família... Comigo. É uma decisão. É uma decisão. Que tem uma tarefa futura. Que tem um comprometimento lá na frente. Que vai virar um novo objetivo e talvez um novo obstáculo. Isso é vida. Isso é vida. Isso é dinâmico. Não é... Por isso que a gente caminha aqui. A gente caminha nesse meio. Mas aqui é um exemplo de como nós podemos trazer isso que você comentou hoje da tomada de uma maneira desenhada, uma maneira visual, como se fosse um gráfico. E pode ser com qualquer coisa, pode ser com clips, pode ser com qualquer coisa que a gente faça que se possa colocar para fora. Porque nós temos a facilidade de olhar fora. Fora, e não dentro. E não dentro. É o exame, né? É o exame de colesterol. Eu tenho vários indícios, mas eu preciso olhar no exame. Que interessante, Márcia. Tomada de decisão parece algo tão simples, né? Parece. Mas temos vários fatores. E todos os podcasts que nós fizemos até agora, e nós já falamos com a Raquel, falamos muito da questão das finanças, né? Falamos de questões de saúde. Então, nós tomamos muitas decisões no dia a dia. Às vezes, isso aqui realmente é fluido, né? Quando precisa parar e olhar para... Quando ela pede isso, né? Quando o general está querendo entrar em qualquer briga e o imperador não consegue dizer não, porque aqui requer serenidade para olhar. E inclusive, Nata, hoje nós temos muitos empreendedores ficando doentes, né? Sim. Pessoas como um todo, não vamos só generalizar empreendedores, né? É que o empreendedor, Márcia, ele tem menos... recursos, porque nós vivemos num país que não... prepara. Nem prepara e nem tem uma política para empreendedores, né? São heróis, né? Alguém já te deu os parabéns hoje se você empreende? Dizem sempre, você já recebeu os parabéns hoje por estar empreendendo? Porque quando a gente é funcionário, a gente vê a estrutura da empresa toda montada. Tem um RH montado, tem marketing montado, tem um setor financeiro. Às vezes isso é um obstáculo. E aí, quando eu abro o meu negócio, a gente tem que sentar em várias cadeiras. E literalmente é uma dança das cadeiras, né? É uma dança de cadeiras. E quando eu preciso de consultoria, ela é toda paga, né?
Quantas horas de curso a gente fez para chegar até aqui? A gente ainda não sabe tudo, Nata. Não, e nem vai saber. Nem vai saber. Nem vai saber. E o legal de estar trabalhando e atendendo é que novas dinâmicas aparecem. E, às vezes, não se sabe o que fazer. De verdade. Às vezes, a gente tem que pesquisar, que nem você disse. Pensa, pesquisa, é nova essa informação. Eu que trabalho muito com legislação, né? Eu posso passar uma informação hoje, mas talvez amanhã já tenha mudado. Então, também pode ser um obstáculo, né? Então, no empreender acontece muito isso, né? A gente tem diversas legislações que a gente precisa cumprir. Mas, de repente, no meio do caminho aí, a minha empresa cresceu, eu estou tendo que pagar outro tipo de impostos, outro tipo de tributação. Isso vai influenciar em alguma decisão, né? Em crescer, não crescer. E importante é isso que você traz, porque em qualquer decisão que a gente vai tomar, precisamos compreender o ambiente que nós estamos tomando aquela decisão. Fato. Então, assim, eu não posso olhar para a decisão que eu estou tomando dizendo que eu estou tomando essa decisão lá nos Estados Unidos, por exemplo. Não, porque eu estou aqui. O que me rege é aqui. Senão eu vou ficar na ilusão. E vale para qualquer situação. Por uma situação de saúde, vale a mesma coisa. O que eu tenho de recursos no meu corpo, a minha energia, o que eu tenho hoje. O que está à minha disposição hoje. O que está à minha disposição hoje, no ambiente que eu estou hoje. Isso aí. Então, Márcia, um fechamento, Márcia? Uau! Um fechamento? O que você... Então, a gente trouxe aqui, né, o sistema 1, o sistema 2, o modo automático, o modo mais devagar. E o que eu daria de dica, assim, olhando para as finanças, né? Proteja o seu dinheiro de você mesma, de você mesmo, né? Criando alternativas, buscando alternativas. E o que a gente trouxe aqui hoje é uma das alternativas, né? Uma das. Olhar para o seu dinheiro, olhar para o seu negócio com esse outro olhar. Que existem outras formas de fazer. E eu quero encerrar hoje esse podcast dizendo assim, respira. Respira, tenha consciência da sua respiração. Isso vai começar a trazer cada vez mais a presença. Parece muito simples, mas o ato de eu tomo do ambiente e eu solto. Então eu recebo e dou. E aí as decisões também vão fluir, né? Fluir, porque tem coisas que para decidir eu preciso soltar, não é tomar mais. Às vezes não é o que eu preciso fazer, é o que eu preciso deixar de fazer. Porque se tem muito isso, o que mais que eu tenho que fazer? E muitas vezes não é o soltar, é o exalar, é o deixar sair. Pôr para fora. Pôr para fora, que é do elemento do pulmão, que ele faz essa regulação de energia. Eu tomo e solto. Tomo e solto. Então, se nós começarmos a observar a nossa respiração, nós também vamos saber o que eu tenho que tirar. E não só o que eu tenho que colocar. E talvez aí eu possa soltar. E possa olhar direto. Para o meu objetivo ou para a minha decisão. Ou para a minha decisão. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Se você gosta desse conteúdo, nos acompanhe, divulgue, mande para os seus amigos, né? Se vocês quiserem propor temas também, interaja com a gente pelos canais meus, da Márcia. E muito obrigado. Muito obrigada, Márcia. Obrigada por mais esse podcast. Só pelo próximo. Só pelo próximo. Obrigada.